Olá, tudo bem? Então eu vou passar aqui as orientações, o passo a passo de como vai funcionar esse programa e a melhor forma que você vai ter para ter todos os benefícios propostos aqui nesse trabalho, tá? Então, como é que você deve trabalhar com todo esse conteúdo para conseguir esses melhores benefícios? Bom, primeiro a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar, tá? Com tudo isso aqui. Então, são dois objetivos principais. O primeiro objetivo é que você tenha ganho de consciência a respeito das situações que, porventura, possam estar atrapalhando na manifestação material da sua vida, né? Então, verificar lá na sua família de origem, na sua família de base, o que precisa ser corrigido. E isso a gente chama de ganho de consciência, porque se a gente não sabe, a gente não pode mudar, né? Então a gente precisa aprender uma nova forma de olhar a situação para poder corrigir os erros. E o segundo objetivo é trabalhar na reprogramação mental dos registros que tem dentro da sua mente com relação a esses relacionamentos, tá? Então, assim, lógico, se você puder voltar, né, caso você não tenha contato, né, com os seus pais, por exemplo, eles estiverem ainda vivos, né, e você puder voltar a ter esse contato físico, maravilhoso. Mas se não puder, trabalha energeticamente, né, tentando eliminar mágoas, rancores, aceitando as situações como elas são, né, que vocês vão ver isso no decorrer do curso. E essa reprogramação mental já vai trazer, sim, muitos benefícios para a vida e para a manifestação aí da vida de vocês, tá? Bom, então por que expandir a consciência? Expandir a consciência significa olhar além, né? Enxergar além do que eu vejo. Então é como se a gente tivesse aquela visão, né, com aquele tapa-olho do cavalo e a gente tira e a gente consegue olhar em volta e conhecer novas possibilidades, porque a gente às vezes a gente está tão focado só naquela mesma situação que não consegue perceber que nem sempre eu tô certo com aquela minha posição, com aquele meu pensamento. Então por isso é importante conhecer outras coisas para que eu possa realmente abrir a minha visão e expandir o meu conhecimento e expandir para onde que eu quero ir com esse conhecimento, né? Então, por isso é tão importante a gente expandir a nossa consciência. Né? Já falam que os sábios falam que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, que tamanho que eu quero o meu universo? Quero o meu universo assim ou quero o meu universo expandido? Né? Então, a gente precisa, por isso, conhecer a respeito das situações. E para conhecer, é necessário, então, a gente adquirir conhecimento. Então, por isso que eu trouxe o e-book com o audiobook. Então, eu sei que hoje em dia, né, a gente está numa era um pouco preguiçosa de não querer muito estudar, né? Mas é questão de meia hora você consegue ler e escutar esse audiobook. E eu tenho certeza que vai trazer informações ricas para o teu ganho de consciência, para você adquirir conhecimento de talvez de coisas que você não saiba, né? E possa mudar o seu ponto de vista de repente. Então, faça um esforcinho e leia o e-book, escute o audiobook, porque isso vai auxiliar na sua expansão da consciência. E depois, né, trabalhar nessa reprogramação da mente. Então, o que significa reprogramar a mente? É a gente desfazer de velhas programações, de registros que não servem mais e colocar novas programações. Então, esse tema aqui eu vou dar só uma pincelada para vocês para facilitar o entendimento, porque não é todo mundo que sabe. Eu tenho um curso específico que fala só sobre a mente, mas aqui eu quero dar essa pincelada para facilitar o entendimento de por que fazer essas frases de cura depois, né, lá no material de trabalho, por que fazer as meditações, tá? Então, primeiro, rapidinho, o que é a mente? A mente, ela é um campo de energia, é um campo de energia que está ao nosso redor. Então, dentro desse campo de energia, a gente tem muitas informações, tem registros de memória, como se fossem programas, né, que a gente vem instalando desde a época da nossa gestação, da nossa infância, dos aprendizados, das coisas, né, que a gente vivenciou, vai criando as crenças limitantes, as percepções, né? Então, a mente tem toda essa programação. E o cérebro, na verdade, ele faz a leitura dessa programação. Então, é como se a mente fosse o software, os programas, e o cérebro é o aparelho que faz a leitura desses programas, que pode ser o computador, o celular. Então, funciona dessa forma.
E assim como, às vezes, a gente precisa trocar uma programação de um computador, de um celular, tirar as programações velhas, os aplicativos velhos, limpar e colocar novas coisas, né, para ficar melhor para aquele momento da nossa vida, a nossa mente também é possível e passível de fazer todas essas alterações. E existe um passo a passo para fazer isso. E por isso que eu estou passando essas explicações aqui para vocês, tá? Então, o que significa reprogramar a mente? É simplesmente atualizar esses programas. Eu ver, esse programa aqui presta ainda para mim, eu vou manter. Isso daqui já é uma coisa velha, não serve mais, eu vou jogar fora e vou trazer uma nova situação. Então, a gente faz as devidas correções nas informações que tem nesse nosso campo mental, no nosso registro da nossa mente. E como é que a gente pode fazer essa troca de programação? Bom, existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, decretos, falas de cura, meditações guiadas, afirmações positivas e várias técnicas terapêuticas, né, que trabalham dessa forma. Então, vai fazendo essa limpeza, vendo isso aqui não serve mais, isso aqui eu vou deixar e vou colocar uma situação nova, tá? Mas não é simplesmente assim, eu vou fazer uma fala de cura, vou escutar uma vez e no meio do meu trabalho, no meio do meu dia e pronto, eu acho que está resolvido. Não. Essas programações, elas ficam numa área mais escondida da nossa mente, elas ficam no nosso subconsciente. Então, enquanto aqui eu estou conversando com você e você está prestando atenção e eu estou focada aqui, a gente está falando na nossa mente consciente, que está raciocinando no que está acontecendo. Mas para eu acessar essas informações lá do meu subconsciente, eu preciso me acalmar um pouco. Então, acalmar um pouco não é para entrar em desespero, né? De falar, eu não consigo meditar, eu não consigo não pensar em nada, porque não é necessário isso. Não precisa não pensar em nada. O que precisa é realmente manter o foco, a atenção e procurar acalmar os pensamentos. Então, sabe quando você para de pensar que no final de semana você vai fazer tal coisa, que você deixou tal coisa para fazer, que como é que foi ontem à noite? Então, assim, você para um pouco de viajar e traz toda a tua atenção para o momento do presente aqui agora, fazendo respirações calmas e profundas, com isso as nossas ondas cerebrais também se acalmam um pouquinho, e aí você pode trazer toda a tua atenção para o momento presente aqui. E aí, com isso, a sua mente vai estar pronta para você acessar as informações que você quer limpar, reprogramar e trazer as novas situações para sua mente. Então, procure separar um momento do seu dia para você fazer isso, tá? Os momentos que normalmente a nossa mente já está mais calma, é assim que a gente acorda e quando a gente está acalmando para ir dormir. Então, as nossas ondas cerebrais já costumam fisiologicamente, para uma mente saudável, ir acalmando, tá? Então, são momentos que de repente você pode usar. Então, acordou ali de manhã, tá ainda com a mente mais calma, mais tranquila, pode escutar uma frase de cura, né? Que é rapidinho, então já vai assimilar melhor, tá? Então, como eu falei, acalme a respiração e traga toda a sua atenção para o momento presente. A gente costuma usar os 5 sentidos para trazer essa atenção para o momento presente. Inclusive, tem um nome disso que chama meditação da atenção plena. Quando você vai focar, tá? Onde é que eu tô? Tá, eu tô aqui num quarto, no escritório, tô sentada, tô sentindo, né, o meu quadril posicionado de tal forma, o meu braço tá apoiado ou não, como é que tá a temperatura, tô escutando algum barulho de fora, tem algum cheiro no ambiente, e com isso, além de você ir acalmando a sua mente, vai trazendo toda a sua atenção para o momento presente. E aí isso vai facilitar o trabalho da sua reprogramação mental, tá? E aí são 2 formas que a gente usa para trazer uma nova programação para a nossa mente. Essas 2 formas podem ser ou através da repetição, então se a gente repete uma situação por pelo menos 21 dias, essa nova programação vai passar para o nosso subconsciente. Então aqui, vou dar 2 exemplos. Então, por exemplo, dirigir, para quem dirige. No começo, essa situação de dirigir
você precisava prestar muita atenção, né? Não sei se tinha que trocar marcha, pisar aqui, dar seta, tal. E a partir do momento que passa um tempo, você hoje dirige no automático. Você já não precisa ficar raciocinando isso, né? Então esse é um exemplo. O outro exemplo é tomar banho. Aposto que na hora de tomar banho, você não fica pensando tudo que você tem que lavar do seu corpo. Esse registro já está no teu subconsciente, porque foram tantas vezes que você fez, que esse registro já está lá no teu subconsciente. Então, a repetição é uma das formas. E a outra forma é usar um sentimento. Então, como assim? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um sentimento negativo, um sentimento de medo. Então, a pessoa lá, às vezes, quando criança, ou você falou para alguma criança, falou assim: se você não se comportar, você vai levar uma injeção. E aquilo deu um choque na criança, né? Aquela programação ficou registrada através do medo, tá? E isso a gente pode usar com sentimentos positivos, que aí são programações positivas. A gente não vai gerar uma crença negativa e vai gerar uma programação positiva. Então procura usar o sentimento de alegria, de amor. E como que você faz isso? Você pode lembrar de algum momento positivo da sua vida, independente de se estava sozinho ou com a pessoa ou com qualquer outra pessoa. Então tenta puxar na memória. Um momento bem feliz da minha vida. Tá, senti. Ai, estava tão alegre naquele dia. E aí você sente aquela alegria preencher o teu corpo e aí você faz a frase de cura. E aí, dessa forma, aquela programação também vai entrar mais rápido. Você não vai precisar repetir pelos 21 dias. Então, às vezes, fazendo uma semana com sentimento, aquela programação já ficou registrada no teu subconsciente, tá? Então, aí vocês vão ver que existem várias falas de cura, né? Meditações guiadas e tudo para vocês fazerem. E aí vocês podem me perguntar: preciso fazer tudo por 21 dias? E aí eu vou te dizer: depende, né? Quanto mais sentimento você colocar escutando aquela fala de cura, aquela reprogramação, inclusive para algumas pessoas as falas de cura, inclusive, gera emoção, né? Então, pronto, é um sentimento, aquela emoção, e então mais rápido essa programação vai entrar na sua mente. Então, você vai ter que experimentar o que você acha que funciona melhor para você. Então, se você não consegue muito manifestar seus sentimentos, se conectar com os sentimentos, talvez seja a repetição. Mas se você já é uma pessoa mais emotiva, talvez a emoção, o sentimento, a intenção faça esse registro chegar mais rápido e você não precise repetir pelos 21 dias, né? Então, é importante que você aprenda a se escutar. E a gente diz, né, escute o que o seu coração está pedindo. Então, se você acha que é mais conveniente fazer por 21 dias, faça. Se você acha que fez 5 dias, 7 dias, com bastante emoção, com bastante dedicação, e aquilo está resolvido, assim está feito, tá? Então, aprenda a escutar o que seu coração está querendo dizer para você. A sugestão que eu falo aqui, que eu digo, é que quando a gente tem conflito, né, com alguma pessoa, às vezes essas falas de cura vão ser um pouco mais difíceis. Talvez eu tenha que trabalhar primeiro numa liberação de uma dor, para depois fazer a reconexão, né? E aí talvez você tenha que repetir por mais vezes. Então, para cada pessoa também pode ser que seja diferente. Para alguma pessoa você vai ter que repetir 21 dias e para outra você vai se conectar com o sentimento e vai resolver de uma forma mais rápida, tá? Então, o que é importante aqui é respeitar o seu processo e respeitar o processo de reconexão com cada pessoa, tá? Então, para cada pessoa vai ser de um jeito. E lembre-se que às vezes a gente acha que as coisas não estão funcionando porque a gente não está vendo ainda o resultado, né? Mas lembra lá da semente que a gente planta e leva um tempo até essa semente poder se desenvolver e poder gerar novos frutos. Então, muitas vezes está acontecendo esse desenvolvimento no teu subconsciente de uma nova programação que está acontecendo e você ainda não está conseguindo ver esses frutos, mas é importante respeitar o processo, tá? Tudo tem o seu tempo.
tem que ter confiança que as coisas estão acontecendo e fazer o que é necessário, né? Então, se for preciso repetir, repete. Se for preciso, como a gente diz, regar a planta, rega, colocar no sol, coloca, né? Tem um movimento que é necessário a gente fazer, mas a gente também tem que confiar que energeticamente, que muitas vezes a gente não enxerga, as coisas estão funcionando. E vai chegar uma hora que vai trazer o resultado visível aí para sua vida, tá bom? Então eu quero deixar aqui essas orientações. Se tiver alguma dúvida ainda com relação a como você deve seguir, né, com todo esse planejamento, pode ficar à vontade para me perguntar e a gente vai tentando deixar as coisas mais claras e mais fáceis aqui para vocês caminharem. E a gente vai se encontrando então aí nas próximas aulas. Até mais.